6h42 de volta com Bahia no Ar. Foi enterrado nesse fim de semana em Salvador o corpo do jovem de 19 anos que sumiu no mar na última quarta-feira na Cidade Baixa, aqui na capital baiana. Pescadores avistaram o corpo boiando na praia de Monte Serra e chamaram os bombeiros. O corpo foi localizado e resgatado na praia do Bonfim, também na região da Cidade Baixa. Parentes estiveram no local e se emocionaram ao fazer o reconhecimento. Segundo a família, Damuriel Oliveira da Silva Júnior tentou ajudar a salvar uma adolescente de 15 anos que estava se afogando nessa praia aí de Boa Viagem. A menina foi resgatada, mas como o mar estava agitado, o jovem não conseguiu voltar. Bombeiros mergulhadores chegaram a realizar buscas nas áreas próximas a esse afogamento durante quase 2 dias. Para os familiares, o rapaz teve uma atitude heróica. Segundo o Salvamar, desde o começo da primavera, em setembro, já foram registrados cerca de 150 afogamentos na capital baiana. Além do mar agitado, o risco fica ainda maior com a chegada das frentes frias. Falando nisso, vamos saber como é que fica o tempo hoje em Salvador e no interior do estado? Será que chove? Olha, a previsão para hoje é que o sol brilhe forte, faça calor e o tempo fique seco no sudoeste da Bahia. Em Barreiras, mínima de 23, máxima de 32 graus. Aqui em Salvador, segundo a meteorologia, o sol pode aparecer também. Há aumento de nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 23, máxima de 28. Já no centro-norte baiano, o sol aparece. Aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Feira de Santana, mínima de 18, máxima de 26 graus. No sudoeste do estado, sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de céu nublado, não chove. Noite com muitas nuvens, mínima em Barra do Choça e em Vitória da Conquista fica em 14 graus e máxima em 27 graus. E um ônibus desgovernado desceu de ré uma ladeira e atingiu 12 veículos aqui em Salvador. Felizmente não houve vítimas. Esse acidente aconteceu na tarde de domingo, na tarde de ontem, em Brotas. O coletivo subia a ladeira da Cruz da Redenção, aí em Brotas, quando o motorista, Davi de Oliveira Carvalho, de 57 anos, passou mal. Ele perdeu o controle do ônibus, aí o veículo saiu arrastando outros carros que estavam atrás e ainda bateu nos carros que estavam estacionados na ladeira e também no muro. Só parou depois de bater contra um poste no final da ladeira. Com o impacto, esse poste foi arrancado, o fornecimento de energia, inclusive, foi interrompido por um tempo. O motorista ficou desacordado com essa batida, foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros para o Hospital Geral do Estado. Esse ônibus vinha de Cascavel, ali lá no Paraná, ficou atravessado no meio da pista, impossibilitando o tráfego na região. E esse veículo estava também com a licença vencida há 2 anos. Olha só como ficaram os carros. Você está vendo, né, nas imagens. Olha, você imagine o prejuízo de todos esses 12 proprietários de veículos. Esse aí com a lateral toda estragada, né, o poste aí que ficou caído. Os outros veículos, viu aí, né? O estrago, diversos veículos atingidos, pelo menos 12 veículos foram danificados. O poste aí praticamente atravessado também, né, caído. A luz foi interrompida, depois retornou o ônibus também ali atravessado na pista. O tráfego ficou interrompido, só no fim da tarde que conseguiram remover o ônibus e aí voltar o trânsito à normalidade. Olha aí outros estragos, né, desse acidente, felizmente sem vítimas, mas o prejuízo aí para esses motoristas foi grande. Muitos veículos danificados, alguns quase parcialmente destruídos. Uma testemunha conta o que viu desse acidente. Vamos ouvir o que ela disse? Um susto muito grande. Todo domingo, muita gente em casa, né? Eu estava aí com minha família. Quando botei estava no telefone, quando botei o rosto ali na varanda, eu vi o ônibus parado. De início estava parado ali, acho que ele estava pedindo para as pessoas descerem. Quando o pessoal desceu, ele tentou encostar do lado direito, não conseguiu. Jogou para o lado esquerdo, foi quando atingiu um poste aqui, aí na hora faltou luz imediatamente no prédio da gente. E desceu, ralando todos os carros aí, parou no Uno e nenhum Palio que tem ali atrás. Mais detalhes sobre esse acidente daqui a pouco no Balanço Geral com Raimundo Varela. Nesse caso não teve uma vítima, mas o Ministério da Saúde divulgou um dado preocupante aqui, sobre um dado preocupante nessa sexta-feira relacionado à violência no trânsito. As mortes cresceram quase 20% no Brasil. Na Bahia foram 2.245 mortos no trânsito em 2010. Imagine, mais de 2.200 pessoas mortas. O nosso estado está entre os 4 brasileiros onde aumentou o número de mortes na comparação com 2009. Para você ter uma ideia, em 2002 foram registradas 1.341 mortes, quase metade, né,
que esse dado atual. Para entender o motivo desse crescimento e o que fazer a respeito, nós vamos falar agora com a repórter Luíse Calegari. Olá, Luíse, muito bom dia. Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos. Exatamente, Jéssica. E o que a gente mais vê nas notícias e nas próprias reportagens da gente que está na rua fazendo, em contato também com os órgãos de trânsito, é que sempre a imprudência vem em primeiro lugar no ranking da violência no trânsito. Para a gente tentar entender o porquê que esses dados só aumentam, a gente conversa agora com Cristina Aragão, especialista em trânsito. Em primeiro lugar, muito bom dia. Quer dizer, um crescimento que tem explicação, né? Como é que a senhora vê esse crescimento da violência no trânsito, do número de mortes aqui no Brasil, principalmente aqui na Bahia? Bom, o que aconteceu foi que logo quando o novo Código de Trânsito foi promulgado, houve uma redução, porque existia uma expectativa de rigor da lei, de fiscalização, de pontuação na carteira. E o que aconteceu foi que, com o passar do tempo, as pessoas viram que essa fiscalização não estava sendo efetiva. E aí o que aconteceu? As pessoas voltaram a cometer infrações. A gente teve também outros problemas, como, por exemplo, alguma flexibilização da lei. No caso da velocidade, que para mim é um dos fatores associado ao álcool, ao consumo de álcool, primordiais na violência do trânsito. E houve o quê? Houve uma lei que reduziu a pontuação da infração da velocidade, reduziu o valor das multas. E com isso, é lógico, os acidentes voltaram a acontecer. A senhora fala, então, num rigor maior nessa fiscalização. Será que, por isso, os motoristas só respeitam a lei caso sejam fiscalizados? É isso que a senhora quer dizer? Exatamente. Isso acontece em qualquer lugar do mundo, não é só aqui no Brasil. Se a gente nota que não tem fiscalização, a tendência é cometer a infração, infelizmente. Agora eu queria que a senhora falasse sobre uma coisa que a gente vem notando nas redes sociais. Quer dizer, na própria rede, a gente vê locais, eles divulgam os locais, os pontos onde vai haver blitz, lei seca, onde está acontecendo no momento exato. E os motoristas, todos agora têm, né, acesso à internet através do celular, de outros equipamentos, e aí evitam passar por esses locais. Como é que a senhora vê agora a rede social também nesse auxílio para que os motoristas burlem cada vez mais a fiscalização, que já é pouca? Pois é, como toda coisa, a gente tem o lado bom e o lado ruim, né? Esse é o lado ruim da rede social e eu acho que a sociedade precisa entender que essa coisa não pode continuar. A gente está tendo um índice de mortalidade altíssimo no Brasil, em Salvador, na Bahia, e que a gente tem que contribuir, tem que fazer a nossa parte. Então, quando a gente faz esse tipo de coisa, de avisar blitz, para que pessoas provavelmente alcoolizadas não passem por lá, a gente está indo de encontro à cidadania, de encontro contra a segurança do trânsito. É muito grave esse fato. Ok, muito obrigada. Eu agradeço muito a senhora a participação aqui no programa. E é isso, Jéssica, é consciência e mais fiscalização por parte dos órgãos responsáveis. É com você. Obrigada, Luíse Calegari. Olha, 2.245 mortes que nós poderíamos evitar, sem falar nos acidentes, né, nas pessoas que perderam braços, pernas, perderam os movimentos desses membros, que tiveram sequelas para toda a vida. Então, se você faz uso de bebida alcoólica, se não segue as normas de trânsito, se vai com velocidade, você está aí colocando a sua vida em risco e você pode evitar esses acidentes, todos nós podemos evitar, tá certo? Olha, essa semana o Baianoá vai exibir uma série de reportagens sobre os portos baianos. Nós vamos mostrar as dificuldades e os desafios do crescimento. Hoje, na primeira reportagem dessa série, você acompanha a história dos portos de Salvador, do período colonial até os dias atuais. Brasil Colônia. Tudo era muito simples. O porto funcionava de forma improvisada, atendia apenas aos interesses do Império. O Reino de Portugal usava os ancoradouros para levar e trazer mercadorias. Rita é especialista no assunto. Escreveu uma dissertação de mestrado sobre a história do Porto de Salvador, o primeiro do Brasil. Os interesses da coroa eram no sentido de arrecadar, de lucrar com essa atividade portuária, no sentido de explorar o que existia, né, nas terras do Brasil. Esse Porto de Salvador desempenhou um papel fundamental
na questão das mercadorias e também na questão do tráfico de africanos escravizados. O transporte marítimo exigia esforço. Barcos antigos, trabalho artesanal. O Porto de Salvador era rota estratégica. Antes de haver o que exportar, havia o porto. Todas aquelas embarcações que vinham de Portugal para a Índia, obrigatoriamente elas passavam em Salvador. Muitas eram trazidas pelos ventos. Os ventos traziam e levavam os navios à vela a Salvador. As correntes de vento, a grande corrente do Alísio Sul. Mas levava tempo, muito tempo. Uma embarcação, certa ocasião, saiu da Índia em fevereiro. Chegou aqui em Salvador em junho. Quer dizer, naquela época, a navegação era extremamente complicada. No início do século XIX, em 1808, a movimentação nos terminais marítimos era intensa. Foi quando a família real chegou ao Brasil. 2 anos depois, Dom João VI determinou a abertura oficial dos portos. Ele ganha uma outra feição, porque nós vamos encontrar no Porto de Salvador embarcações de outras nacionalidades. A economia favorável despertou o interesse de outros países. Tentativas de invasões eram constantes e os fortes eram usados como proteção. Durante o período colonial, o Porto de Salvador foi o mais importante do Atlântico Sul. Antes, caravelas, galeotas e outros navios ligavam a primeira capital do país ao resto do mundo. Escravos, açúcar, pau-brasil. Por quase 300 anos, essas foram as principais mercadorias que movimentaram a economia. Os produtos chegavam e saíam daqui em cais separados. Nada era planejado. No antigo porto, a estrutura era pequena e embarcações maiores não conseguiam chegar até aqui. Era aí então que entravam em cena os estivadores. Em barcos menores, eles iam até o mar buscar as mercadorias. Só em 1854 a situação começou a mudar. Mais tarde, no início do século XX, o Porto de Salvador passou por reformas. O terminal foi inaugurado em 1913 com 3 armazéns. O avô de seu Jorge estava lá e ele também trabalhou no porto. Na década de 60, era operador de guindaste. Ao retornar ao local onde trabalhou durante 25 anos, sente saudades. Antigamente, a gente via o porto com melhor amor, melhor carinho. Hoje é diferente. Aquele amor que eu tive em 67, depois da Revolução, era uma coisa bonita de se ver no porto. Eu cheguei aqui menino no porto. Eu empreguei com 16 anos. 25 anos, outro mesmo 25 dias aqui nas docas. Mudou de funções paulatinamente. E o porto cresceu com nós. Isso é um saudosismo. Marcos também faz parte dessa história. Viu as máquinas substituírem os operários. Quando nós entramos aqui ainda tinha um serviço braçal, muito braçal ainda, não existia uma automatização, né? E quando nós começamos aqui já foi entrando essa automatização, já foi melhorando os sistemas, né? A informatização também ajudou bastante e hoje a diferença é grande, muito grande, é anos-luz, né? Do que nós quando entramos aqui para o que estamos hoje. Claro que a gente precisa ainda evoluir muita coisa. O que me choca, às vezes, não é a questão da modernização. Modernizar é uma coisa. Agora, pensar e internalizar que modernizar significa somente substituir o antigo pelo novo, talvez esteja aí um equívoco. Parabéns a toda a equipe da Record Bahia que trabalhou e está trabalhando nessa série. Ao longo dessa semana você vai saber mais informações sobre os portos aqui da Bahia. Agora a gente vai para um breve intervalo comercial. Voltamos daqui a pouquinho. Olha só o que a gente traz no próximo bloco para você. Em clima de comoção e revolta, são enterrados corpos de policiais militares acusados de participar de grupos de extermínio. São pessoas com grande serviço prestado e não pode agora, depois de morto, serem marginalizados.
Eu acho que está na hora agora da corporação dar um apoio. Hoje, 9h15.